Alô, bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, 3 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos. Rezemos pelo Rio Grande do Sul. Última matéria da G1 a respeito das cheias, das enchentes no Rio Grande, dizem que o estado registrou até o início de hoje 32 mortes e 74 desaparecidos em razão dos temporais que atingiram o estado desde segunda-feira. Diferentemente de 2023, quando a chuva foi isolada em algumas regiões, como o Vale do Taquari, desta vez o impacto ocorre sobre todo o território gaúcho. A Defesa Civil colocou a maior parte das bacias hidrográficas do estado com risco de elevação das águas acima da cota de inundação. O governador do estado, Eduardo Leite, disse que não é só para quem está à margem do rio Jacuí, à margem do rio Taquari. Outros rios, arroios e canais também sofrem essa interferência, e é importante tomar cuidado nessas diversas localidades, disse o governador. Ele afirmou também que o temporal é o maior desastre do estado e que o Rio Grande do Sul vive uma situação de guerra. O governo decretou o estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. Com isso, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações da Defesa Civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. A Defesa Civil afirmou que, além dos 32 mortos e 74 desaparecidos, 56 pessoas ficaram feridas. O órgão soma cerca de 24.252 pessoas fora de casa, sendo 7.165 pessoas em abrigos e 17.087 desalojados na casa de familiares ou amigos. Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 pessoas. Vejam só, ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema. É realmente dramática a situação do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui uma publicação no X do Leandro Ruschel, que é do estado. Ele diz o seguinte: é urgente uma operação de socorro de grandes proporções no Rio Grande do Sul. O governo federal, Forças Armadas e governo estadual devem utilizar todos os recursos possíveis. A situação é muito grave e pode ficar muito mais grave, disse ele. Isso se não houver intervenção com foco em liberação de vias e de ajuda humanitária, com água, alimentos e criação de centros de atendimentos médicos. O cenário lembra muito o que aconteceu em New Orleans depois do furacão Katrina em 2005. O governo federal americano demorou muito para reagir, produzindo mais mortes e sofrimento. Só que a extensão de danos no Rio Grande do Sul hoje é muito maior. É preciso uma operação de guerra, escreveu Leandro Ruschel, postou na sua conta no X. Rezemos pelo Rio Grande, é realmente uma situação praticamente devastadora no estado. E rezemos também por Santa Catarina, que pode ser também assolada pelos fortes temporais nos próximos dias. Bem, temos aqui uma notícia boa, pelo menos em relação ao Brasil. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou na noite de quinta-feira, em segunda e definitiva votação, um projeto de lei que autoriza que a cidade de São Paulo possa aderir à privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável pelo abastecimento de água. O projeto recebeu 37 votos favoráveis e 17 votos contra, sem abstenções, e segue para a sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A sessão, comenta o Diário do Poder, foi acompanhada por diversos manifestantes que protestaram a favor e contra a aprovação da privatização da companhia. O projeto de lei 163 de 2024
altera a legislação municipal e autoriza a capital paulista a aderir à privatização da Sabesp. A atual legislação municipal entre a capital e a companhia, a Lei 14.394 de 2009, determina que, caso a empresa seja transferida para iniciativa privada, o teor da norma é automaticamente anulado. Por isso, para que o serviço de saneamento básico da cidade continue sendo prestado pela gestão que assumirá a Sabesp, é preciso uma nova lei, no caso, a que foi aprovada ontem. Na primeira votação realizada em abril deste ano, o projeto já havia sido aprovado pelos vereadores paulistas por 36 votos favoráveis contra 18. E ontem, então, foram 37 votos favoráveis contra 17. Além da notícia boa em si, eu percebi que, por conta desta manifestação a favor, surge uma nova liderança política no Brasil. Eu arrisco dizer. Mas eu arrisquei no passado e deu certo. Em 2013, quando eu tinha apenas uma conta no Facebook, tinha lá um perfil no Facebook, eu lancei um, então, digamos assim, não muito conhecido deputado carioca para presidente da República, para disputar com Dilma Rousseff o pleito de 2014. Cheguei a fazer um vídeo mostrando as qualidades daquele deputado carioca e o quanto ele poderia, digamos assim, ser uma via autêntica no meio de uma grande mesmice, porque o pleito de 2014 seria composto por basicamente as mesmas pessoas de sempre, PT e PSDB. O meu vídeo não teve nenhum sucesso, eu tinha basicamente 2.000 seguidores no Facebook naquela época e o vídeo foi esquecido, mas eu tinha lançado a candidatura então de um deputado carioca para presidente da República. Claro que muitos comentários iam na linha do kkkk, deixa disso, professor. Pois é, mas eu estava certo. Alguns anos depois, aquele que eu havia lançado como candidato presidencial se tornou presidente do Brasil. Pelo menos por 4 anos até o momento. Agora eu percebo que há também aí uma liderança surgindo que pode amanhã ou depois ser muito importante na vida política do país. Me refiro a esse senhor que aparece aí no vídeo, popularmente conhecido como um templário, Paulo Cogos, claro. Ele parece que tem uma posição muito ativa hoje na militância política, o que é muito importante, porque, via de regra, a direita faz a militância meio que no âmbito virtual, e aí está alguém que parte também para as ruas, muito importante isso. Não estou lançando a candidatura de Paulo Cogos à presidência, mas estou afirmando, fiquem de olho, porque eis aí uma nova liderança política nascendo, nasce uma estrela. Pois é. Aliás, eu reputo a Paulo Cogos uma das maiores inteligências do Brasil na atualidade. Não é pouca coisa isso não, hein? Fiquem de olho. Muito bem, meus queridos amigos, voltando aqui para a temática um pouco mais abrangente. Uma universidade mexicana, a Universidade Nacional Autônoma do México, também recebeu cidades de tendas, acampamentos em apoio à Palestina, tal como aconteceu em universidades americanas nos últimos dias. Estudantes acadêmicos e trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México, disse o RT News em espanhol, montaram na quinta-feira um acampamento em apoio ao povo palestino em uma esplanada próxima ao prédio da reitoria, no campus principal da instituição de ensino localizada ao sul da cidade do México. A medida foi acordada durante a Assembleia Popular Interuniversitária que decorreu desta terça-feira da Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM, como demonstração de solidariedade com a Palestina
e em repúdio à incursão militar israelense na faixa de Gaza. Bem, eu aqui preciso fazer um meia-culpa. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, quando Israel passou a atacar o Hamas pesadamente, alguém comentou no UOL que o Hamas, mesmo que fosse destruído, continuaria existindo porque o Hamas era mais do que um grupo militante, era uma ideia. Isso foi comentado na CNN, se não me engano. E eu imediatamente discordei dessa posição. Cheguei até a fazer um post lá na minha conta no X. Como assim uma ideia? O Hamas é um grupo terrorista e ponto final. Mas eu estava errado. O Hamas, tal como aconteceu com o velho comunismo que estava contido pelo Muro de Berlim e depois do fim do muro espalhou-se pelos Estados Unidos, principalmente nas universidades, como se fosse uma ideia, a mesma coisa tem acontecido com o Hamas. Ele pode sim estar sendo muito enfraquecido em Gaza, mas está se fortalecendo em outros ambientes, como o cultural norte-americano, como cultural e educacional norte-americano. Parece que aquela comentarista tinha razão, sim. O Hamas é uma ideia porque ele pode ser acolhido como tal por gente que não tem a menor noção, eu repito, do que é o Hamas. Estudantes, via de regra, esses que apoiam o Hamas, o fazem porque outras lideranças muito bem financiadas por George Soros e companhia dizem que Israel é o grande vilão da história. E fica por isso mesmo, ninguém se preocupa em saber, entender exatamente qual é o problema, qual é o papel de Israel e qual o papel desses grupos terroristas que atacam, via de regra, pessoas inocentes. Não conhecem sequer o Alcorão, sabem muito pouco sobre a religião islâmica, mas estão lá levantando as bandeiras do Hamas. É uma ideia vírus que penetra na cabeça de gente com pouca instrução, mas muito poder de fala ou de gritaria. Então isso aí, o reparo feito. Bem, outra notícia importante, a Alemanha convocou o encarregado de negócios de Putin no país, em Berlim, porque houve um ataque hacker a estatais alemãs no ciberespaço. Vai ser provavelmente aí uma discussão pesada. A Rússia não se responsabilizou por esses ataques, mas a Alemanha convocou o encarregado de negócios russos no país para que dê uma explicação formal do porquê dos ataques hackers a empresas alemãs. Vamos ficar esperando aqui mais detalhes sobre essa convocação. Para terminar, a simples receita de Biden: ataque os amigos dos Estados Unidos e dê boa vida aos inimigos. O ataque agora foi dirigido ao Japão. O ataque de Biden agora é ao Japão. Isso foi matéria do Red State ontem. O presidente Joe Biden fez alguns comentários mas muito indelicados sobre o Japão na quarta-feira, comparando o país à Rússia e à China, sobre o que Biden diz ser uma estagnação econômica devido à xenofobia dos japoneses. Tal como o Red State cobriu na quinta-feira, Biden disse que o Japão não está aceitando migrantes suficientes para o seu país, o que leva a uma recessão econômica. É uma afirmação estranha de se fazer, diz o Red State, dado o estatuto do Japão como um importante aliado. Abre aspas. Uma das razões pelas quais a nossa economia está crescendo é por sua causa e por muitos outros, pela causa dos imigrantes, disse Biden. Por quê? Porque escolhemos os imigrantes. Isso Biden disse num evento de angariação de fundos em Washington para a sua campanha de reeleição em 2024, marcando o início do mês da herança dos asio-americanos, nativos havaianos e das ilhas do Pacífico. Bem, duas coisas aqui a serem vistas com muita parcimônia.
a economia dos Estados Unidos definitivamente não está crescendo. O que está crescendo é o número de dólares impressos na maquininha de Biden. E essa nova leva de imigrantes não é exatamente igual à do século passado, de meados do século passado, por exemplo, ou de final do século XIX. Trabalhadores que queriam definitivamente criar raízes nos Estados Unidos, criar as suas empresas, enfim, melhorar de vida, porque saíam de países com condições precárias para a sobrevivência. Eram pessoas que queriam trabalhar pesado e assim o fizeram e ergueram a América, como, por exemplo, os migrantes que vieram para o Brasil, vieram para trabalhar no final do século XVIII, XIX, começo do século XX até meados do século XX. Nesse caso, o que vemos aí são levas de imigrantes jovens com os seus celulares que partem por, digamos assim, vias estranhas financiadas por ONGs como a Open Society, por exemplo, Caritas, por exemplo, e que uma vez nos Estados Unidos estão mais preocupados em fazer arrastões, por assim dizer, como é o caso hoje relatado por vários grupos venezuelanos que estão tocando o terror na América. Esta nova leva de migração não tem dado nenhum resultado para a economia norte-americana, mas enfim, Biden afirmou essas duas coisas. A nossa economia está crescendo porque estamos abrindo as fronteiras e o Japão não está fazendo isso. Por isso, a sua economia está estagnada. É claro que os japoneses não gostaram nada desse puxão de orelha do fenomenal Joe Biden. Mais um aliado sendo pressionado pela Casa Branca por tentar manter, por assim dizer, as suas origens, ou melhor, as estruturas da sua própria cultura. Só que os globalistas definitivamente não querem que isso aconteça. Vejam o caso de muitos países europeus hoje. Cidades europeias literalmente param durante as orações dos islâmicos, por exemplo, mas isso é só um exemplo. Então isso aí ficou bastante claro como os globalistas, liderados por Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, planejam destruir agora a cultura japonesa. Está muito claro. Bem, como disse, rezemos pelo Rio Grande. E até depois, se Deus quiser.